Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite. Que prazer ter você conectado conosco. Estamos começando mais um programa Papo de Pastor. Eu sou o pastor Milton Rodrigues e nesta noite, como toda terça-feira, nós temos o prazer de receber um convidado especial, alguém que vai compartilhar experiências da sua vida, experiências de fé para o crescimento da nossa espiritualidade, para que nós possamos entender que servir ao Senhor é algo prazeroso, é algo que nos faz crescer, para vermos quantos benefícios estão sendo realizados através de irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus, não somente no púlpito, mas através da sua vida, através da sua atividade. Então, nesta noite, vai ser um prazer ter a sua companhia durante todo esse programa. Avise todo mundo, avise os seus amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, chama todo mundo e avisa. Pessoal, começou o programa Papo de Pastor. Também eu quero pedir a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, se inscreva. Se você não acionou o sininho das notificações, faça para que você possa receber as nossas informações sempre das transmissões que fazemos. E principalmente, seja a primeira vez ou se você acompanha sempre o nosso programa, dá um like agora, dá um joinha, aperta aí o positivo. Quando você faz isso, você nos ajuda a impulsionar o nosso canal de YouTube da Igreja Missão Nacional e com isso fazer com que a nossa programação, com que o nosso conteúdo chegue na vida de tantas pessoas que estão precisando da graça e da bênção do Senhor. Já deu seu like? Já deu seu positivo? Então tá bom, muito obrigado. E é assim que a gente vai caminhando, a gente vai prosseguindo em nome de Jesus. E nesta noite nós temos um prazer muito grande de receber um convidado muito especial, alguém que faz parte de um grupo de pessoas que faz a diferença, não somente na vida cristã, mas como personalidade, como atitude de vida, como atitude de superação. E eu acredito que este programa vai ser um marco para você, para que você que se sente desanimado, desesperançoso, preste atenção no programa de hoje. Vai valer a pena você ouvir o depoimento desse nosso irmão. Com prazer, nós recebemos hoje o nosso irmão Renato Paiva. Boa noite, Renato. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande receber você no nosso programa. O prazer é meu. Eu quero apresentar para todos, quem é o Renato Paiva. Renato Paiva, ele é vice-presidente da ADVEB. ADVEB, Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. Uma associação que faz parte, que cuida de um grupo de pessoas muito especial, né, Renato? Sim. E eu tenho certeza que a gente vai poder ter experiências assim muito gratificantes com o seu relato. Vamos falar um pouquinho da sua vida, Renato? Opa, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho do Renato, né? Opa. Renato, me diz uma coisa, me fala das suas origens, da sua família. Originalmente vocês eram em quantos irmãos? Onde você nasceu? Conta um pouquinho da sua história. Eu nasci em São Paulo mesmo, né? Faço parte de uma família, pai e mãe, mais 6 irmãos. E desses 6 irmãos, 4 mulheres e 2 homens, né? Uhum. Então são no total 6 irmãos, 7 irmãos. Não, peraí, perdi a conta, vamos lá. Pastor, como é muita gente, né? Vamos lá. São 5 mulheres e 3 homens. Então não dá para errar, 5 mais 3, 8. 8, é. E o pai e a mãe? Fala o nome do seu pai e da sua mãe. Meu pai já falecido, né? Se chamava Firmino. Sim. E minha mãe Luzia. Ela já tem vida, né? Tá certo, certo. E esses irmãos... E como é que foi a sua infância aqui em São Paulo? Você era daqueles que brincava na rua? Você era mais retraído? Como é que foi isso? Não, eu era um menino de rua, né? Assim, no caso, naquele tempo a gente brincava na rua, jogava bola, né? Uhum. Então a minha infância foi uma infância maravilhosa. Sim. Porque eu tive a oportunidade de brincar com todas as coisas que hoje as crianças não têm essa liberdade, né? Soltar pipa, jogar bola, sim, né? Brincar de bolinha, de gude, essas coisas, né? Uhum. E juntamente com meus irmãos, eu sou mais velho desta família de filhos, né? E você é o primogênito de todos? Eu sou o primogênito, isso. Tá. E aí, lógico, você como sendo primogênito, além de ter a responsabilidade de cuidar dos irmãos, também aproveitava, né? Pegava a bola e falava, quem vai jogar sou eu hoje. Sim. Por quê, pastor? Eu tinha um sonho, né? De ser jogador de futebol. Eu acho que toda criança, eu né? alimentava esse sonho, né? E você jogava bem, Renato?
Eu acho que é um pouquinho, porque geralmente os times da Redondeza sempre me chamavam para estar ali jogando junto com eles. Né? Tá. E que posição você jogava? No ataque, na defesa? Eu jogava no ataque, ponta esquerda. Uma ponta esquerda. Fazia muito gol? Fazia, pastor. Olha só, o Pelé que se cuidasse, né, Renato? É que ele não conheceu você, ele foi na frente. Tá certo. E me diz uma coisa, você já começou a trabalhar muito cedo na sua vida? Sim. Como que foi isso? Olha, eu quero dizer que eu comecei a trabalhar com 7 anos. 7 anos? 7 anos, né? Porque, como eu disse, eu sou né, o mais velho de uma família de muita gente. Então, eu comecei a trabalhava na feira, trabalhava de pacoteiro em mercado, né? E quando eu comecei a trabalhar registrado foi com 14 anos. Certo, 14 anos. Foi o meu primeiro emprego, isso, registrado. Entendi, mas desde a infância já ajudando a trazer o recurso para casa. Sim. Entendi. E aí é lógico, né, o tempo foi passando, 14 anos registrado. Nesse período todo da sua infância, da sua adolescência, não teve nada de religião evangélica na sua vida nesse período? Não, pastor, porque a minha família, né, era assim, os meus pais, né, tinham problemas com álcool, né? E é uma família assim destruturada, né? Entendi. Então, nós passamos muita dificuldade, né? Mas graças a Deus, sempre ali os meus pais, meu pai, né, sempre levando sustento para casa, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, mesmo eles não sendo evangélicos, de vez em quando eles faziam visitas em igrejas evangélicas. Se eu me perguntar o que eles iam fazer, eu não sei. Sim. Mas de alguma forma eles se aproximavam da fé cristã. Se aproximavam, eles tentavam sair aquele ambiente que eles encontravam, né, daqueles vícios, mas eles não tinham força. Eu imagino. E aí é uma pena, né? Sim. Uma pena que essa situação aconteceu, mas você conseguiu, mesmo vindo de uma família assim, com um casal com esse tipo de problemas, você conseguiu se manter de uma forma limpa, de uma forma dedicada ao trabalho. Sim, porque não onde que eu moro na periferia, né? E sabendo que você tinha oportunidades para ir para outro lugar, né? Outro meio. Sim. Mas, no caso, eu tinha muito medo, então eu achei por bem ir para o caminho mais correto, que era trabalhar, né? Ter minha vida digna, né? Que bom. E parabéns pela sua escolha. Agora nós vamos passar, né, para os seus 17 anos, porque é uma data marcante na sua história, né? E foi através dela que algumas coisas aconteceram que mudaram a trajetória da sua vida. Conta para nós, aos 17 anos, o que aconteceu que mudou a história do Renato. Então, pastor, aí teve uma virada muito grande na minha vida, né? Eu, com 17 anos, estava trabalhando, né? Como eu disse, eu gostava muito de futebol, né? Sim. Sonho de ser jogador de futebol, mas um belo de um dia, né? Fui trabalhar, foi no ano de 1983, 1º de outubro. Saí para trabalhar e naquele dia eu trabalhei o dia inteiro, como sempre trabalhei. Sim. E era um sábado, e nesse dia, um colega de trabalho que era a mesma idade que eu, nós conversando, né? E eu sabia que ele era evangélico. Sim. Né? Eu sabia que ele era evangélico, tudo. E calhou da gente ir embora junto. Nisso que a gente foi embora junto, pegamos o mesmo ônibus. E no meio do caminho, ele fez um convite para mim. Me perguntou se eu gostaria de estar indo num culto evangélico, né? Sim. Participar de um culto. Mas o meu pensamento era chegar em casa, trocar de roupa e ir para um baile, né? Ter uma vida de um jovem normal. Sim. Né? E nesse dia, depois de 2 horas, infelizmente, eu fui assaltado, né? E eles vieram tomar a minha roupa e o meu tênis, eu estava entregando. Isso na rua? Na rua. E eles acabaram atirando, assim, na minha cabeça de um lado e saindo do outro. Eu vim perder a visão. Né? Mas o Senhor, Ele tinha um plano na minha vida, eu não sabia. Sim. Porque naquele momento que aquele jovem, ele me fez aquele convite, eu acredito que não foi a voz dele, foi a voz do Senhor. Sim. Só que eu não conhecia a voz do Senhor. E a partir daquele dia, a minha vida começou a ser transformada. Nos 2 primeiros meses, eu pensei que tinha
tudo tinha acabado, Eu né? imagino. Porque é uma coisa, deve ser uma coisa muito traumática, Renato, né? Sim, A situação, assim, a sua condição mudou literalmente em um segundo. sim, Tudo aquilo que era para um grande desafio agora e um desafio que não se sabia que fim ia ter. Porque a previsão normalmente não é positiva, né? não é, pastor, porque quando, quando eu perdi a visão, meu pai, ele teve que deixar o serviço, né? Uhum. A minha mãe, na época, ela estava grávida. Então, com a situação da perda da minha visão, Uhum. eu tive que parar de trabalhar também, né? E os meus pais começaram a se dedicar por mim Sim. e pelos outros filhos também, é claro, né? E Deus foi bom que colocou pessoas para estar ajudando os meus pais e me ajudando. E com 18 anos, eu fui para uma escola de reputação, Entendi. que se chama Fundação Dorina Noil, né? Uhum. E lá eu fiz o curso de reputação. E ela é especializada para pessoas que são deficientes visuais. Sim, sim, para cegos, né? Tá. No caso, esses cursos, essa escola, ela habilita a pessoa para viver essa nova realidade. Sim, é um curso de reputação onde você tem a oportunidade de estar aprendendo a andar, aprendendo as coisas diárias da vida, né? Sim. Que você pode estar retomando a sua vida, tanto fazendo comida, né? Lavando roupa, tomando conta de casa, até mesmo trocando crianças, né? Sei. Então, e você também tem a oportunidade de aprender o braille, né? Sim. E também você tem a outra possibilidade de já sair com emprego na época, né? Ah, que bom. Que aconteceu na minha vida. Entendi. E me diz uma coisa, esse aprendizado, Renato, dessa nova realidade, ele é muito difícil, foi muito difícil para você, é muito difícil para as pessoas, como é? Para mim, pastor, foi um pouco difícil porque eu tive muita dificuldade de pessoas estar me levando até a escola. Porque mesmo que meus pais se dedicavam muito, eles teriam que correr para levar a provisão para o lar, né? Sim. E meus irmãos, são mais novos que eu, então eles não poderiam andar comigo, né? Entendi. Então nessa parte eu tive um pouco de dificuldade. Mas eu quero dizer para o senhor, aprendi mais uma coisa. Porque na época eu tinha bastante colegas, né, amigos. Sim. Só que nessa época eles foram embora. Mas Deus foi tão bom que apareceu outros amigos. Amém. E eles se dedicaram, né? E como sempre eu falo para eles, olha, eu não tenho como recompensar vocês, mas o que eu posso recompensar é naquilo que eu sou hoje. Eu acho que é a gratidão que eu tenho por vocês. Sim, sem dúvida. Né? E eles se esforçavam então para te inserir nessa, como que eu posso falar, na convivência deles, na prática deles, para que você não ficasse isolado. Sim, porque foi no segundo mês, quando eu perdi a visão, um amigo meu, né? Ele até era do técnico do time que eu jogava. Sei. Ele tomou a iniciativa de sair comigo, ele levou numa viagem, né? Que eu achei aquilo ali muito legal, porque foi a primeira pessoa que falou, olha, Renato, eu vou com você, você vai comigo. Sim. E você vai passar um final de semana lá no litoral, né? Na onde que eu fiquei com bastante pessoas assim, foi o primeiro impacto assim fora Sim. de casa, né? Sim. Sem a visão, como que eu vou fazer, como que vai ser, imagino. mas foi muito bom. Que bom. Muito né? legal. E encontrei muitas pessoas assim, pastor. E graças a Deus que existem essas pessoas, né, Sim. Renato? Graças a Deus. Sim. Agora, uma curiosidade muito pessoal. E o Braille? Como é que foi aprender o Braille? Porque a gente olha, para quem está nos assistindo, né, o Braille é um sistema de escrita desenvolvido para os deficientes visuais, para que eles identifiquem os textos, né? Sim. Mas são apenas pontinhos em relevo no papel. Sim. Né? Apenas a ordem dos pontinhos é que vai indicar a mudança. Como é aprender isso, Renato? Como foi? Pastor, eu quero dizer para o senhor e para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Que foi a primeira coisa que eu aprendi, porque devido à reputação, que foi um pouquinho mais demorado em relação de pessoas estar ajudando, né? Eu fui ali me dedicando no Braille, né? Então foi a primeira coisa que eu aprendi. E graças a Deus, o Braille é muito importante. Sim. E quero dizer que essa semana, o Braille, ele está comemorando uma data. É o Dia Nacional do Braille, dia 8 de abril. Olha. Né? Está comemorando
Mais um ano. Então você veio na semana certa, Renato, Sim, né? sim, De maravilha. fazer aí uma referência ao Dia Nacional do Braille, né? Isso. Um sistema que foi desenvolvido que inseriu toda uma comunidade de pessoas, né, na sociedade para ter acesso a tudo aquilo que precisa, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, à vontade. Então, e quem foi o percussor do Braille foi o Louis Braille, lá na França, né? Um moço que criou o Braille. E agora, dia 8 de abril, se refere a outra pessoa que ela teve a iniciativa. Eu não sei se o senhor sabe que o Dom Pedro II, ele que criou o primeiro instituto de cegos aqui no Brasil. Olha só. E ele introduziu através desse jovem, que é José Álvares de Azevedo, com 10 anos ele tomou a iniciativa, ele nasceu cego, né? Sim. E ele foi para a França aprender esse sistema Braille, né? E ele, com 16 anos, ele voltou para o Brasil e ele tinha colocado na mente dele que ele ia espalhar para o Brasil todo, né? Sim. E eles, nessa instituição lá no Rio de Janeiro, eles começaram ali e José Álvares levou esse método para o Brasil todo. Olha só. Muito importante, né? Muito importante. Iniciativa. E independente da questão de fé, né, Renato? Porque isso é para condicionamento para a vida. É uma coisa assim que ele poderia mesmo só ficar para ele, mas ele Sim. não, eu quero, né, transmitir para outras pessoas, como nós estamos fazendo hoje, né, pastor? Sim, verdade. Olha, e parabéns pela iniciativa. Está na história e realmente fez história. Fez história de uma forma muito positiva. Certo. E aí você fez aí a sua adaptação. Certo. Depois você, do próprio instituto, já saiu para o trabalho. Porque antes, né, como eu disse, né, eu já trabalhava, só que eu trabalhava numa loja, uma loja de brinquedo, né? Até foi muito legal para mim, né? Sim. Trabalhar em loja de brinquedo. Imagino. Como criança, eu não tive oportunidade de ter brinquedos, né? Você imagina um adolescente trabalhando... Foi uma realização. Foi. Então, e quando eu retomei a vida novamente, estava apto para trabalhar, eu fui até essa loja, né? E eles não queriam me mandar embora e não queriam que eu voltasse a trabalhar lá, porque eu não tinha condições, eles não achavam muita dificuldade. E lá na Fundação Dorina, lá eles tinham um colocador profissional, que levou um pouco mais tempo também, porque na época já estava um pouquinho mais difícil de emprego, né? Sim. E eu levei um ano para conseguir um emprego. E eu consegui um emprego, aí tive que voltar, pedir na empresa que eu trabalhava anterior, pedir a conta, né? Tive que assinar um termo para que eles mandassem embora. Sim. Foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz, as coisas certeiras. Mas aí foi de Deus, pastor. Foi de Deus. Que bom, né? Quando Deus está no negócio, a coisa é maravilhosa. Né? Aí eu fui trabalhar numa multinacional. Trabalhei por 14 anos. 14 anos na multinacional. Isso que depois beleza. de cego, tá? Olha só, que bênção, né? Como Deus é maravilhoso. Sim. E às vezes alguém poderia dizer que era o fim, que não ia ter nenhum tipo de prosseguimento positivo. E olha só onde Deus te colocou. E trabalhei numa linha de montagem. Numa linha de montagem, Renato? Autopeças, né? Trabalhava em linha de montagem de fazer buzinas. Olha só. E eu fazia um componente para ser tanto conectado a essa buzina no carro, a buzina e o carro. Entendi. E eu fazia essa peça. Rapaz, olha que habilidade, que capacitação, parabéns. Então tem muito carro que buzinava por aí graças a você. Sabe essas buzinas Bibi e Paquerinha? Sei. Saía de lá. Olha, eu tive essa buzina, pai, e não sabia que era você que estava preparando a minha buzina. Tinha uma parcelinha minha ali, rapaz. Tá vendo? Que legal, parabéns. Mas até agora a gente não falou nada de fé cristã. Porque até agora você não tinha chegado ao evangelho. Não. A única citação foi aquele convite lá no dia do incidente. Sim, mas eu quero dizer para o senhor, a partir desse momento que eu sofri um acidente e tal, né? E recusei aquele convite daquele jovem, mas mesmo assim, o Senhor, ele não me perdeu de vista. Porque ele sempre colocava pessoas para estar falando do evangelho para mim. Sim. Só que uma coisa eu quero dizer nessa noite, que às vezes, né, nós como cristão, às vezes nós fazemos assim a abordagem errada. Porque naquele momento, né, eu não tinha em mente, né, assim retomar a visão, né?
que eu precisava a mudança na minha parte espiritual, a visão Sim. espiritual. Sim. Né? Então, eu Na parte precisava de psicológica também, né, Isso, Renato? Eu isso. imagino que psicologicamente Sim. é um processo de transição bastante difícil, né? Certo. E aí as pessoas às vezes vêm com uma abordagem, não que não cremos que Jesus cure, Sim, sim. né? Mas uma abordagem exclusivamente nesse caminho, quando o Senhor, ele muitas vezes não quer sarar o corpo, mas ele quer sarar a alma. Exatamente, porque geralmente nós temos aquela cultura, né? Vamos levar ele para a igreja e ser curado. O que Entendi. aconteceu comigo? Me levaram até no ginásio do Ibirapuera, num encontro, né? Muito grande. Naquele dia houve muitas curas, pastor. Sim, Inclusive pessoas do meu lado foram curadas. sim, Né? E naquele dia eu não fui curado, né? Mas assim, eu não fiquei triste, né? Porque eu sabia que o que o Senhor já estava fazendo na minha vida já era um milagre, né? sim, sim. E o Senhor tem várias formas, né, de Sim, trabalhar. sim, sim, sim. O Senhor, ele, como eu disse, né, o mais importante da transformação humana é a transformação do caráter, do coração, dos sentimentos, né? Certo. Tirar a revolta, porque eu imagino, Renato, pessoas que vivam o que você viveu, que acabam entrando numa espiral de revolta pelos acontecimentos, né? E acabam entrando num fosso de depressão, de tantas coisas ruins. Ô, né? pastor, eu quero dizer para o senhor que isso não aconteceu comigo porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Sim, Eu não tive tempo de pensar assim, agora eu estou cego. Não tive esse tempo. Quando eu fui perceber, eu já estava fazendo as coisas. olha só. Já estava andando sozinho, já estava trabalhando, né? Então a minha vida já estava praticamente quase normal. Uhum. Então, Deus foi tão bom para mim que Ele preparou tudo em cima as coisas uma em cima da outra, Sim, para que eu não pudesse parar para analisar, né, a situação. graças a Deus. Que Deus maravilhoso, né? Agora vamos falar da sua aproximação com o Evangelho, né? Como é que você se encontra com o Evangelho de Jesus? Como é que você decide se tornar um crente, vamos dizer assim? Muito legal, pastor, muito Vamos legal lá. isso. Então, como eu falei para o senhor, né, Deus, Ele sempre colocava pessoas ao meu lado, né, para falar do amor de Deus. E na onde que eu fui trabalhar também, Ele já tinha colocado 2 pessoas lá, Uhum. né, inclusive eles são do mesmo ministério que eu hoje, né. Certo. Então eles sempre falavam comigo sobre evangelho e tal, né, mas assim, eu era assim, um pouquinho difícil, né. Sim, Eu gostava de um futebol, gostava das coisas assim que os jovens gostam, Sim, né? sim. E a maioria do pessoal era tudo da mesma forma que eu. Uhum. Então, algumas coisas que eles falavam, eu até mesmo indagava o porquê, né? E tirava, assim, algumas dúvidas, fazia algumas Sim. perguntas assim, né? Que hoje eu entendo, né? Uhum. O que eles falavam para mim. E o Senhor foi colocando no meu coração o desejo de estar ouvindo as programações de rádio, né? Sim. Eu comecei a ouvir. E nesse momento eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, Sim. né? E a gente começou a namorar e na primeira vez que eu tive a oportunidade de sair com ela, Uhum. eu saí com ela e depois eu levei ela até em casa. E quando eu cheguei lá, já tinha um convite para um casamento, mas a gente nem era namorado ainda, Sim. era simplesmente amigos, né? Mas eu aceitei esse convite e eu não sabia que a minha cunhada era evangélica. Tá. E quando ela me viu, ela já começou a orar por mim. Uhum. E criou um desejo no meu coração, né, de estar conhecendo as Sim. igrejas. E nesse tempo também eu tive a oportunidade de conhecer a DEVEB. Certo. E quando eu conheci a DEVEB, né, e fui fazer uma visita, e quando eu cheguei lá, eu vi vários jovens da mesma idade que eu, só que eles tinham algo diferente, Sim. né? Algo diferente que eu mesmo não sabia o que era. Imagino. Né? E todos nessa condição de deficiência visual, ou pelo menos a maioria. A maioria. maioria. Era 90%. E aí era a DEVEB, né, voltando a dizer, né, a DEVEB é a Associação dos Deficientes Evangélicos do Brasil, deficientes visuais isso. evangélicos do Brasil, e eles se reuniam em um culto, era isso? Você foi a um culto deles, Isso, ou era eu uma fui numa reunião reunião. social, como que era? Eu fui numa reunião convidado por um amigo também deficiente visual. Certo. Só que ele falou para mim, olha, Renato, vamos lá conhecer. Eu falei, vamos. O que se trata?
Aí ele falou, ó, chega lá, o pessoal bate um papo, fala sobre trabalho, sobre estudos, né? Tudo que o jovem, né, Sim. quer ouvir, né? E assim, ele não tinha me falado sobre o evangelho, né, que Entendi. eles falavam. Mas foi até bom, porque quando eu cheguei lá, que eu vi o pessoal ministrando a palavra, louvores, né? E também como eles estavam abordando as pessoas. Eu Sim. fui bem recebido, Sim. né? Carinho muito grande que eles tinham pelos outros, né? E sabendo que eram pessoas deficientes visuais como eu. Entendi. Então essa identificação, ela ajudou a sua aproximação ao evangelho. Sim, e outra coisa que me chamou muita atenção também, como eu falei para o senhor, eu trabalhava numa multinacional, né? Então eu trabalhava de segunda a sábado. Sim. E quando eu não tinha oportunidade de ir no sábado, o pessoal sempre deixava um recadinho na portaria, né? E quando eu estava saindo, o pessoal, ó, Renato, ó, fulano ligou para você e deixou o telefone. E o pessoal se preocupando comigo. Sim, né? sim. Que bom, né? Esse cuidado, essa acolhida que você recebeu, Sim. conquistou você. Sim. E te aproximou do Evangelho de Cristo, Sim. né? Que maravilha. E aí, como é que foi a conversão efetivamente? Porque até agora você simpatizou com a DVEB, gostou dos crentes, mas quando que o Renato decidiu se tornar um crente? Ah, sim. Então, aí eu já estava casado. Ah, já tinha casado já? tinha Então casado. você casou antes de se tornar evangélico? Sim, sim. E nesse meio tempo, né, a minha esposa também, ela tinha um coração muito duro para o evangelho, né? Ah, é? Daqui a pouco eu vou perguntar para Sim, ela sim. essa história, hein? Tá, pode. Porque ela está aqui do lado, daqui a pouco ela vai vir aqui conversar com a gente. Sim, então, aí, né, eu comecei a simpatizar com o evangelho, ouvir programas de rádio, né, Sim. visitar igrejas e levar ela para a DVEB também. Sim. E nós começamos a andar juntos e o Senhor um dia me deu um sonho, né? Que eu, naquele momento, eu não entendi o sonho. Sim. E no sonho dizia assim, vem tu e tua família, tu e tua casa. Um chamado, né? chamado, Um chamado né? especial. Chamado especial. Eu não entendia, né? E, de repente, eu comecei a ir nas igrejas e tal. E um dia eu falei para minha esposa, né? Que a gente estava visitando. Tal, e ela teve um sonho, uma igreja que eu conheci, quando eu tinha visão, quando criança. Aí eu falei para ela, Lídia, eu conheço essa igreja. Aí isso aí foi no sábado. Aí nós fomos juntos. E quando eu cheguei na calçada, que eu coloquei o primeiro pé na entrada, que foi na escada, aí que a gente começou a subir, ela falou, Renato, essa é a igreja. Olha só. E a minha esposa, ela nunca enxergou. Entendi. E quando nós entramos, né, lá era um culto de oração. Eu e ela passamos pelo meio dos crentes, né? Sentamos lá no último banco. Sim. E todo mundo orando ali, né? Aí terminou a oração e tal. Aí como nós entramos, passou a batida, ninguém nos viu, né? Falei, agora também vai ser a mesma coisa. E com isso aí saiu um irmão, aí ele começou a nos acompanhar, me acompanhou até em casa, né? Sim. E fez o convite. E começou a crescer a chama do evangelho no meu coração, né? E a minha esposa também. E nesse meio tempo, meu pai, ele teve um infarto fulminante. Aí ele ficou 4 meses, né? Internado. E nesse meio tempo, eu fui fazer uma visita na Deus e Amor, na sede mundial. Sim. E lá, assim, quando fizeram o apelo, nós levantamos a mão, fomos na frente, né? Sim. Só que o tempo passou, começamos a ir para a igreja e começamos a congregar na Assembleia de Deus. Sim. Até que estamos até hoje, né? Entendo. E eu e minha esposa aceitamos o Senhor no mesmo dia, batizamos no mesmo dia. Que maravilha. Né? Casaram no mesmo dia também? Sim. Ah, bom. Com a mesma esposa. E com a mesma esposa, né? Tá certo. Você se lembra quando você aceitou Jesus até o batismo, demorou muito ou foi rápido? Vocês? Foi rápido, né? Porque nós casamos em 95, dia 27 de abril de 95. Sim.
em novembro, acho que, se não me engano, é dia 27 de novembro, onde nós estamos descendo as águas. Olha, então foi bem rápido, né? Foi. Uma decisão mesmo definitiva. Foi. Agora, você me diz uma coisa, Renato. Você acredita que a participação da ADVEB, ela contribuiu bastante para a conversão de vocês? Sim, pastor. Por quê? Como pessoas com deficiência visual, que já faziam parte de ministérios, igrejas, né? Eles nos ajudaram bastante. Até mesmo até as primeiras Bíblias em braille, né? Sim. E também alguma dúvida, alguma coisa, a gente tirava com eles, né? E também vendo o empenho deles na obra, né? Sim, Foi sim. nos fortalecendo. E daqui a pouco a gente já estava envolvido também na ADVEB. Aí já estava fazendo as coisas, já estava ajudando, assumindo responsabilidade, né? E que bom, eu fico muito feliz. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente mais da instituição, né, da associação da ADVEB, mas vamos falar um pouquinho mais da sua história aí. E aí você começou a trabalhar na igreja, a servir na igreja, sua esposa também, e você chegou até a função diaconal. Hoje você é diácono na tua igreja. Diácono, isso. Olha que maravilha. Então, pastor, no primeiro momento, eu não sei se o senhor sabe, né? Em várias denominações, não é diferente. Quando você chega, né? As pessoas, elas te veem assim meio diferente. Sim. Né? Então, a gente, no começo, teve um pouco de dificuldade para se entrosar, né? Entendo. As pessoas se entrosarem com a gente. E com isso, mas nós fomos perseverantes, né? Sim. Porque a gente saía, entrava sozinho na igreja, né? E com isso, a minha esposa ficou grávida, teve os filhos, tudo. E começamos a pegar amizade com as pessoas, né? E os pastores, né? Desde o primeiro até agora o recente, que é o meu pastor Isaías, né? Eles sempre deram oportunidade para nós, né? E eu e a minha esposa sempre procuramos estar nos trabalhos da igreja. Certo. Né? Trabalho de minha esposa, ciclo de oração, escola dominical, né? Cultos assim, tanto com ciclo de oração, né? E as oportunidades que os pastores também davam para a gente não recusava, né? Entendi. Agora me diz uma coisa, Renato, e a reação das pessoas, porque eu tento imaginar, né, vocês tendo essa condição especial, né, sendo deficientes visuais, e as pessoas às vezes olharem para vocês, eu vou usar um português bem claro, assim, sabe, com dó. Com dó. Assim, dizendo assim, ai, tadinhos, ai, eles não conseguem, eles não podem. A maioria dos irmãos agia assim, ou a maioria dos irmãos incentivava vocês? Como que era isso? Não, assim, no primeiro momento sim, pastor. No primeiro momento sim, porque assim, porque eles não têm o contato, não têm a convivência, né? Quando você começa a ter a convivência com aquilo que as pessoas falam diferente, né? Depois elas verem que não é nada daquilo, né? Sim, cada um tem a sua dificuldade. Sim. E todos nós temos uma deficiência. Sim. Certo? Todos temos limitações, não é? Sim. Então, o que foi quebrando tudo isso foi as participações de nós, assim, nos trabalhos da igreja, né? E, no caso, como eu sempre falo, também dependeu muito da minha parte, da parte da minha esposa, para que as pessoas, né, elas entendessem que o deficiente visual, ele é como os outros, né? É passivos de acertar e passivos de erros, né? Sim. Então, a gente sempre passou para eles que nós tínhamos essa vida normal, né? Mesmo que você com essa deficiência, eu sempre mostrei para eles que tinha coisas que não precisava que eles fizessem por nós, né? Que dava para a gente fazer. Então, foi isso. E aí, em relação a essa autonomia, Renato, fala um pouquinho para a gente, porque a impressão que uma pessoa que desconhece a vida de um deficiente visual tem é que vocês não conseguem fazer as coisas, que precisam das pessoas para tudo. Como que foi desde o início? Você falou que teve o instituto que ajudou a fazer essa interação. E como que é essa vida? Vocês vivem de uma forma autônoma, ou seja, praticamente tudo vocês conseguem se resolver. É uma vida normal, né, pastor? É que nem no caso, por exemplo, quando você faz uma reputação, ali você aprende um pouquinho de tudo, né? Sim. Principalmente a parte da locomoção. Então você já tem a liberdade para andar para tudo que é lado, né? Certo. Daí por diante você já toma aquela liberdade, por exemplo, a família já
fica mais tranquila, né? Sim. Por exemplo, as atividades domésticas, vocês conseguem fazer com autonomia? Sim, de olho fechado. Gostei dessa. Não tem como errar, Não né? tem, não tem. E consegue ir para a cozinha, fazer as coisas. Hoje, né, graças a Deus, a minha esposa, ela cozinha maravilhosamente. Olha bem. só, vou perguntar para ela qual é o prato especial que ela faz. Ela- Me aguarda, viu, Lídia? Daqui a pouquinho eu vou conversar com você. Ela, né, ela lava roupa, passa essas Aham. coisas, né? Eu ajudo ela na cozinha, né? Sim. Naquilo que eu Você posso. ajuda a cozinhar ou ajuda a comer? Também os dois. Eu acho que o segundo é mais fácil, né, Não, mais Renato? fácil, mais fácil. E a questão da acessibilidade, você que já faz décadas, né, que você vive essa vai realidade, fazer 38 anos. que eu 38 tenho anos. visões. Você e a sua esposa, vocês sentem que houve uma evolução positiva de inserção de vocês em relação à acessibilidade? Como que é essa parte, inclusive nas igrejas? Hoje já melhorou um pouquinho, né? Mas infelizmente eu posso falar em relação assim, a igreja ainda não está aquilo que nós imaginamos, né? Uhum. Poderia estar melhor, Sim. porque assim até na parte mesmo que nem, por exemplo, aqui o senhor como pastor, né? Uhum. Tem a igreja do Senhor, tem os trabalhos e nós sentimos assim a falta, por exemplo, tem trabalhos que, como é muito visual, Sim. e às vezes não tem uma pessoa que possa estar falando para nós o que está acontecendo, né? Entendo. E isso é muito, para a gente, assim, um pouquinho... É não ruim, desagradável, né? Desagradável. Mas, assim, tem a audiodescrição hoje, né? Uhum. Que são pessoas que já são gabaritadas para falar o que está acontecendo. Certo. E para a gente é a mesma coisa que está vendo, né? Imagino. Isso Então, auxilia isso. sobremaneira, né? Porque para o deficiente visual, eu quero dizer que não há muita adaptação Uhum. numa igreja, né? Mas assim para um cadeirante ou para uma pessoa que tem um problema físico, né? Que tem que ter um elevador, uma rampa, né? Sim, sim. Porque o deficiente visual, a escada, essas coisas faz tranquilo, né? Sim, sim. E outra coisa, e também da minha parte, como deficiente visual, ensinar o pessoal da igreja como nos conduzir corretamente, né? Certo. Como abordar também, né? Eu acho que isso aí é uma coisa muito boa. Uhum, né? correto, entendi. E é interessante, né, a gente perceber que eu, por exemplo, tenho o prazer de conhecê-los já há um bom tempo e ter uma aproximação ao trabalho da DEVEB. Eu confesso que eu fico assim surpreso cada vez mais, porque vocês são pessoas absolutamente autônomas. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na minha câmera, né? Para vocês terem uma ideia, a hora que eles chegaram aqui e nós fomos recebê-los, o Renato foi conversar com a minha esposa e ele estava lá com o celular na mão e procurando lá, peraí, deixa eu mostrar aqui a mensagem que você me mandou. E na maior naturalidade. Então, a gente, Renato, para você parece uma coisa muito simples, É isso, né? Mas para a gente fica assim, espantado como vocês têm essa capacidade. É impressionante. Parabéns. É que nem, assim, no caso, o senhor, né? Como o senhor teve o prazer de estar conosco ali na DEVEB, o senhor viu a nossa movimentação na sala, né? Sim. Um ia pegar o instrumento para tocar, o outro saía ali Impressionante. para abordar a pessoa que estava chegando, né? Sim. E naquele momento, o senhor, não sei se o senhor percebia que a gente estava sem bengala, mas a gente dominava a sala ali, né? Exato. Essa orientação espacial que vocês têm, né? Isso. Me diz uma coisa, uma curiosidade. Você acha que existe um desenvolvimento maior das outras habilidades pela ausência da visão, no caso de vocês? Principalmente a audição, né, pastor? Uhum. Principalmente a audição, porque a audição ela supera a falta da visão, né? Sim. E também o tato, né? O olfato também, quando você está passando em algum lugar, como eu estou andando numa rua, né? Tem um açougue, já sei que é um açougue, né? Dá para se for um restaurante, Uma né? casa do norte. Opa, já dá uma floricultura. Isso. Mas também se passar perto de um, como é que fala? De um aterro também já dá para perceber, dá para perceber né? que ali, que ali não é bom. Dá uma distanciada um pouquinho, né? Então, isso é como se diz, né? Deus ele faz as coisas Que tudo coisa, né? do jeitinho certinho, né, pastor? Maravilha. Deus é tremendo, né? E vamos falar um pouquinho de como vocês conheceram, né, o Ministério Missão Nacional, como é que aconteceu isso, porque foi um encontro casual,
mas não foi tão casual assim, porque Deus prepara tudo, né? A gente teve, eu vou contar um pouquinho do relato aqui. Eu estava fazendo a graduação da faculdade, né, em teologia, e havia um estágio que nós, alunos, precisávamos cumprir, e a gente precisava escolher uma instituição para prestar ali o nosso estágio, cumprir o nosso estágio. E eu, através disso, conheci a DEVEB. Eu não sabia do trabalho que eles faziam, e eu fui participar lá. E, de repente, um dia, uma manhã de sábado, chega lá um jovem pastor chamado Milton, com um violão, no meio da DEVEB, e vocês não sabiam quem eu era, e nem eu sabia quem vocês eram. E aí, como é que foi o nosso encontro lá e que resultados que deram, Renato? Então, pastor, para a gente, né, foi assim muito gratificante, porque quando chegou um pastor, né, e naquele dia, eu quero dizer para o senhor, naquele dia eu ia pregar. Você ia pregar naquele dia? Pregar naquele dia. Olha só. E a gente sabe, né, que tem aquele, assim, aprender desde com meus pastores, né, chegou a pessoa maior ali, você passa a oportunidade, né? Sim. E ali eu passei a oportunidade para o senhor, né? E o senhor tocou violão, essas coisas. Isso. Também a simplicidade do senhor também nos chamou muita atenção. Que bom, obrigado. Né? E também o senhor não ficou tão assim como lidar com a gente, né? Porque muitas pessoas, como que eu vou fazer com eles, né? E o senhor naturalmente, daqui a pouco... a gente estava percebendo que já estava em casa, né? Verdade. E o senhor também sempre estava prestativo lá para estar nos ajudando, né? Ô, pastor Milton, vem cá, dá uma olhada aqui no microfone, vê se está certo, né? E vice-versa, né? Exato. Então, para a gente foi muito gratificante. Nós temos essa lembrança muito formada na nossa mente. Quando o senhor entrou em contato com a gente, né? Sim. Nós lembramos logo de cara, né? E... foi muito bom, professor. Que bom, que bom. Muito Ficou bom, uma memória muito bom. afetiva muito Sim, gratificante. sim. Da minha parte também, eu confesso que eu aprendi muito. Para mim foi assim, uma faculdade conviver com vocês assim de perto. Só uma coisa que nós Pois não não. fizemos com o senhor. O que não foi feito? Queríamos fazer que o senhor pregasse com o olho fechado. Ah. Colocar uma venda. Mas você sabe que eu aceito o desafio. Sim. Não há problema nenhum. A gente põe uma venda lá e a gente experimenta a sensação, né? Sim. E com certeza, eu confesso assim, foram vários sábados, foi algo em torno de vários meses, não foi um tempo muito curto não, mas foi um prazer, até chegamos a trazer um grupo da DEVEB na igreja, e foi maravilhoso. E o que me deixa muito mais feliz, Renato, é que o tempo passou, nós estamos falando de algo que aconteceu há 10 anos atrás, pouco mais, pouco menos que isso, mas o tempo passou e nós permanecemos, tanto eu na fé, como a DEVEB no trabalho que vocês fazem, né? Graças a Deus. E isso é maravilhoso, eu fico muito feliz. Então nós vamos fazer o seguinte, Renato, nós vamos ilustrar um pouquinho a nossa conversa, Certo, porque vamos nós lá. temos algumas imagens aí, algumas Opa, fotos isso é que boa, hein, vocês rapaz? Eu estou vendo enviaram. alguma coisa. Exato, eu quero só ver hein, o que você vai enxergar aí pra gente, hein? Opa. Nós vamos ver algumas imagens, vamos descrever a imagem para você e você vai conversar conosco acerca disso que nós vamos estar exibindo aqui no nosso programa. Vamos lá? Temos aqui, olha que maravilha, temos um batismo aqui, Renato. Então, esse batismo aí foi quando, né? O meu batismo, no dia 27 de novembro de 1995. Ô, rapaz, né? pensei que você ia falar 1800, ia falar, nossa, já está com 100 anos com essa carinha? E aí foi o seu batismo, então? Foi. Que maravilha. Foi no olha dia que que, ó, beleza. morri e revivi. Amém. Deixou o velho Renato lá embaixo e saiu uma nova criatura. Nova criatura. Glória a Deus. Vamos lá? Mais uma imagem. Aqui tem alguém assinando um livro, eu acho que é o casamento. Esse dia é o dia 27 de abril, né? Dia 27 de abril de 1995. 95. No cartório de Itapecerica da Serra. Olha estava só. casando. E fala a verdade, quando você estava assinando ali, você pensou bem, Renato, no que você estava fazendo? Rapaz, se eu parasse para pensar um pouco. Fala isso aqui de novo, ó. A Lídia está olhando ali, ela vai pegar um pó de macarrão. Não, pastor, você vai ver. Hein? Realmente foi lógico, muito bom e eu agradeço a Deus por esse presente que Ele deu para mim. Que bom, né? Maravilha. Vamos lá. Mais uma imagem aí. Aí nós temos o casal, você e a sua esposa num parque bonito, hein? Ah, tá. Esse daí, a gente estava fazendo
um passeio lá no Parque Trianon, lá na Avenida Paulista. Sim, ali no centro de São... Não, Isso. no centro novo, né, de São Isso, Paulo. ali na Avenida Paulista, aquele parque ali perto do bom. museu, o museu que tem ali. Tem o MASP O ali, MASP, né? o MASP, MASP. É do outro lado do MASP. Que beleza. E olha, vocês estão bonitos na foto, hein? Pastor, sempre foi. Sempre. O que eu gosto do Renato é a modéstia dele. Ele é um homem modesto, né? Não, pastor. É isso aí, mas tem que ser. Se a gente não gostar da gente, quem é que vai gostar, Renato? Minha mãe. Ah, sua mãe? Então tá bom, já tem resposta. Ela fala que eu sou bonito, rapaz. Pois é, né? Então, mãe é mãe, mãe é mãe. Vamos lá, tem mais uma imagem, vamos lá, tem mais uma imagem. E agora é uma imagem recente aqui da família toda. Então, Está você, sua esposa, seus 2 filhos e acredito que as suas 2 noras. A minha nora Maiara, né, que é a esposa do meu filho mais velho, o Walter. Sim. A Micaele, que é a esposa do meu filho Lucas, mais novo, né? E a minha amada Lídia, que está ali, ó. Nossa, minha amada Lídia. Olha, Lídia, esse homem é um homem apaixonado. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Lídia também. Que família linda. Então, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, isso. E já casados, né? Casados, como você isso. apresentou. Tem netinho já, Renato? Ainda não? Não tenho não, pastor. Ainda não? Estão encomendados aí? Não, ainda não. Ainda não, está só esperando aí a fazer o pedido pelo Sedex aí. Uma hora chega, né? Uma hora chega, tá certo. Ou senão pelo WhatsApp, né? E uma família bonita. Ou a idade deles, Renato, dos seus O filhos? mais velho tem 26 e o mais novo 24. Ah, então já são homens já, Sim. né, E formados. graças a Deus, né, trabalhando tudo, Que né? pela vida bênção, né? deles, E né? amparam muito vocês. Eles, vou dizer para os senhores, sempre foi filhos assim, sempre por perto. Casaram, mas sempre estão por perto. Que Tá? bom. Sempre que bom, do nosso lado, né? Que bom. E é muito bom esses meus filhos aí. É gratificante, E as né? minhas noras também não tenho o que reclamar também, não. Que maravilha, que maravilha. Isso é Graças muito bom, uma família bonita, uma família estruturada, graças a Deus, né? Vocês puderam dar uma boa formação para os seus filhos. E esse é o fruto, né? O resultado. Sim. Tem aquele ditado popular que fala que o fruto não cai longe da árvore, né? E é uma grande verdade. Uma família com pais estruturados, muito provavelmente os filhos também vão vir no bom caminho. Como no Salmo 128, né, pastor? A gente ainda só não completou pelos netos ainda, né? Sim. Mas chegarão. E quem sabe os bisnetos ainda, né, Sim, Lídia? rapaz, Vamos esperar aí, né? Daqui a pouquinho vai chegar. Deixa eu falar uma palavrinha com o pessoal que está nos assistindo. Olha, você pode escrever para nós aqui no nosso chat, você pode escrever perguntas para o nosso irmão Renato, pode escrever comentários também, né? Mensagens que você queira mandar para ele, porque é uma pessoa que realmente merece a nossa admiração e eu conto com a sua participação. Escreva agora aqui no nosso chat, a produção vai anotar a sua pergunta, vai passar para mim. No segundo bloco nós vamos repassar essas perguntas para o nosso irmão Renato. Um exemplo de superação, um exemplo de fé, exemplo de alguém que está adorando a Deus, exemplo de alguém que está fazendo a obra do Senhor com muita alegria. Então, escreva para nós, tá bom? Pessoal, aí escreve no nosso chat, a produção vai passar para nós daqui a pouquinho. Bem, Renato, nós vamos passar agora para um quadro do nosso programa, que é o quadro que nós vamos fazer um desafio para você. Eita, rapaz. Olha só, prepare-se, porque o nome do quadro que nós temos é Agora é com você. E hoje é com você, Renato. E o desafio de hoje se chama Mais ou Menos. E eu vou explicar. O mais ou menos é o desafio que a gente vai perguntar para o Renato, fazer algumas perguntas, e perguntas numéricas. Então, por exemplo, eu vou perguntar assim, Renato, quantos discípulos tinha Jesus? Aí você vai responder 10. Aí eu vou falar mais, aí você fala 14. Aí eu vou falar menos, aí 12, acertou. Aí pula para outra, entendeu? Então você vai falar um número. Não tem problema se você não souber. Mesmo se eu acertar na bucha? Se acertar na bucha, melhor ainda. Mas se não acertar, fala um número e eu vou falando mais ou menos, entendeu? Vou falando mais para você subir, menos para você diminuir. São 90 segundos, pelo que eu vejo aqui, são mais de 10 perguntas. Espero que você vá muito bem. Os universitários? Chama os universitários aí para ajudar, não tem problema nenhum. E procuramos ser bem rápidos, bem ágeis para ficar bem legal, tá bom? Pronto. Preparado? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Atenção, contagem 3, 2, 1, valendo! Quantos capítulos tem o livro de Naum?
de Naum, 1. Mais. Mais Fala o número. 4. Menos. 3. Isso. Quantas vezes a palavra sábado é mencionada na Bíblia? Pode chutar. Não sei. Qualquer número. 15 vezes? Mais. Bem mais. 100 vezes? Menos. 80 vezes? Mais. 90 vezes? Mais. Então, 85 vezes? Mais. 95 vezes? Isso. Quantas vezes a palavra imoral aparece na Bíblia? Imortal, perdão, imortal aparece na Bíblia. É imortal, produção? É imortal. Escreveu errado aqui. Quantas? Vamos lá, o tempo está correndo. É pouquinho, é 50 pouquinho. vezes? Menos, bem menos. 10 vezes? Bem menos. 5 vezes? Menos. 3 vezes? Menos. 2 vezes? Menos. 1 vez? Isso. Quantos capítulos tem no Novo Testamento? 27. Em todos os capítulos. Em todos os livros do Novo Testamento. É Não bem sei. alto. Fala o número. 1.500 Menos. e Menos. 230. E? Mais. 240. Mais. 250. Mais. 280. Menos. 270. Menos. 265. Menos. 255. Mais. 206. 254. Mais. Ah, acabou o tempo. Mas valeu, Renato. Foi bem, foi bem, foi bem. E eu gostei que você acertou aí, né, os capítulos de Naum e o sábado. Sabia que tinha 95 vezes a palavra sábado na Bíblia? Não. Eu também não sabia, descobri agora, tá vendo? Pastor, O papo de pastor a gente até aprende, isso é muito bom, é bom demais. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Mais uma vez eu quero incentivar você que está nos assistindo, escreve um comentário aqui, escreve para o Renato. Agora no segundo bloco a gente vai conversar com ele, vamos saber agora a história da ADVEB, que é a Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, e como eles contribuem para que a vida das pessoas melhorem através da palavra do Senhor, tá bom? Escreva o seu recado, a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente passa para o Renato. E olha, não desligue, não saia daí, a gente volta já.